Olá pessoal, olá, minha saudação a todos vocês, bem-vindos a essa conexão, a esse momento aqui com a comunidade luterana Cristo aqui de Porto Alegre. O assunto de hoje, dentro do contexto da igreja cristã, ele tem como base um texto bíblico bem curioso sobre a ação do Espírito Santo. O tema geral aqui da nossa conversa, para você se preparar, é a percepção de como de fato é o Espírito Santo de Deus que dirige a história e o caminho da igreja. E lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6, diz assim: "E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu." Então, essa curiosidade do plano aparente que os apóstolos tinham de ir para uma região para anunciar a palavra de Deus, e aí a percepção de que o Espírito Santo impediu isso. E é um contraponto, afinal, Jesus Cristo pediu que o Evangelho fosse anunciado a todas as nações. Porque aqui, qual é a situação desta direção do Espírito Santo impedindo a pregação do Evangelho ali? Bom, esse é vamos dizer assim, o pano de fundo e o início dessa trajetória, dessa conversa, onde queremos refletir e encontrar consolo no fato e na verdade de que é o Espírito Santo que direciona, que conduz, que guia a história da igreja e, consequentemente, também de cada um de nós nessa reflexão, de como é importante colocar a vida nas mãos de Deus, permitindo que o Espírito Santo guie o nosso viver, o nosso dia a dia. Beleza? Então esse aí é o nosso pano de fundo, assim, digamos, o nosso todo, o nosso assunto, o Espírito Santo guiando a história da igreja. A gente tem falado da história da igreja, usado esse tema maior, porque combinamos assim de fazer uma série de estudos bíblicos envolvendo essa diretriz maior, tendo em vista os 120 anos da comunidade evangélica luterana Cristo aqui de Porto Alegre. Então, nesta reflexão do ser igreja, nós temos trazido sempre estudos bíblicos diferentes. É claro que sempre eles apontam também para a vida pessoal, e é uma palavra que vale para todos vocês, independente se vocês de fato são membros aqui da comunidade de Cristo ou de outra igreja cristã. É a palavra de Deus que ilumina e que conduz também esta reflexão. E nós começamos e realizamos esse momento mais uma vez invocando a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, especialmente a ação do Espírito Santo nas minhas palavras, na reflexão, nas nossas perguntas aqui. Aliás, há pouco tempo a igreja cristã comemorou mais uma vez o Pentecostes. E como hoje o estudo bíblico é bastante assim focado na ação do Espírito Santo que dirige o caminho da igreja, queremos usar aí as palavras de uma canção, de um hino muito clássico da festa de Pentecostes, ou de sempre que nós oramos pedindo a ação do Espírito Santo. Aquele hino que diz: "Vem Espírito Divino, nobre ensinador." Bem, cantar um pouquinho então. Aliás, se você tem o Inário Luterano, é o 140 do Inário Luterano. Se você tem o Louvai ao Senhor, é o 49. Quiser acompanhar aí, quiser abrir. Bom
Sabe as outras duas estrofes? Cantamos logo após algumas reflexões no estudo dessa noite aqui. Aliás, dessa noite, depende do momento em que você está aí também acompanhando. Volto aqui a dizer, estudo bíblico de hoje, a história da igreja, mas especialmente como o Espírito Santo de fato dirige, guia a história da igreja. Às vezes até por caminhos e por momentos que nós mesmos não compreendemos direito por que isso acontece. Algumas vezes talvez decisões aparentemente até erradas ou caminhos tortuosos acabam revelando posteriormente que aquela de fato era a vontade de Deus. Muito bem, vamos pensar nisso então, também pensar nessa situação curiosa da vida da gente, nessa nossa direção e sempre permitindo que o Espírito Santo nos guie e lembrando até inclusive das palavras de Gálatas lá, né, quando fala da obra do Espírito Santo, dos frutos do Espírito Santo, das obras da carne, né, que fala assim, deixem que o Espírito Santo de Deus guie a vida de vocês. Muito bem, pessoal, a gente está sempre dando uma olhada no livro de Atos dos Apóstolos e permitindo que dali saiam também temas maiores para essas nossas reflexões. Na semana passada, no último vídeo desta série, nós percebemos como a oração era muito presente na igreja primitiva e nos inspiramos nisso, né? Nessas orações diante de Deus, nessa oração que trazia também intrepidez ao anúncio da palavra. E hoje a gente quer refletir e perceber como o Espírito Santo de fato guiava e guia o caminho da sua igreja. Eu li antes Atos 16, mostrando aquele momento curioso em que o Espírito Santo impediu que os apóstolos fossem para uma determinada região e abriu espaço para que eles fossem para outra região. Mas antes de voltar a esse texto bíblico, lá de Atos 16, 6 a 9, é muito importante perceber o quanto este quinto livro do Novo Testamento, que nós chamamos de Atos dos Apóstolos, talvez tivesse o nome mais apropriado, tendo como título Atos do Espírito Santo, né? Porque de fato quem está ali agindo, encaminhando através dos apóstolos é o Espírito Santo. Então os atos são, enfim, uma ação do Espírito Santo. Mas o título, que não é inspirado por Deus, foi dado posteriormente, ficou assim conhecido, Atos dos Apóstolos. Desde o princípio a gente vê que ali, ao aguardo pela vinda do Consolador, esse nobre ensinador, o Espírito Santo. Mostra que quando os discípulos, os apóstolos agiam, há uma referência anterior dizendo, então ficaram cheios do Espírito Santo e assim falaram. Quer dizer, era sempre ele, o Espírito Santo de Deus, agindo, encaminhando. Algumas passagens bíblicas ali mostram assim como Deus acrescentava cada dia, né, como o Senhor acrescentava as pessoas. Assim como em Atos 2, lá em Atos 4, 8, nós lemos que Pedro fez um discurso cheio do Espírito Santo. E, por exemplo, se a gente pegar textos como Atos 13, né, que prepara assim, aquelas grandes viagens missionárias, lá diz assim, olha, está escrito literalmente, disse o Espírito Santo, separa-me Barnabé e Saulo. Quer dizer, o Espírito Santo separa dois e dá um desígnio especial para eles, né? Em outro momento, nós temos, por exemplo, Filipe sendo conduzido até próximo do Etíope, aquele lá do eunuco, né? Lembram dessa passagem bíblica? Bem interessante, né? Que ele passa a explicar a palavra de Deus. E logo depois que ele explica o livro de Isaías para aquele homem, anunciando Jesus, diz que o Espírito Santo o arrebatou dali. Então a gente tem sempre o Espírito Santo como agente, dirigindo, guiando, conduzindo a sua igreja. Nós temos, por exemplo, em Atos 14, 23, a menção também que o apóstolo em cada igreja local
que era fundada, ali se escolhiam presbíteros, pastores, para continuar anunciando a palavra de Deus ali, né? Era o rebanho também do Espírito Santo, sendo pastoreado por meio desses homens. E aí aqui eu quero destacar então esse texto de Atos 16, que eu acho muito curioso, né? E trago essa curiosidade, mas para realimentar, fortalecer em nós essa notícia graciosa, porque é muito gracioso, é muito bom saber que é o Espírito Santo que guia as coisas, né? Porque senão a gente passaríamos nossos dias sobrecarregados pela pressão de estarmos fazendo um trabalho que nós não temos condições de fazer por nós mesmos, o trabalho da igreja e do reino de Deus. E por outro lado também, além dessa pressão, ou nos gloriaríamos, né, diante de qualquer bom resultado, achando que nós mesmos que fizemos isso, quando a honra e a glória de fato devem ser dadas somente a Deus. O texto de Atos 16, então, que eu li no início do estudo, eu volto aqui a colocar esse texto, muito curioso, né? Atos capítulo 16, versículo de número 6 a 9. Vou pegar aqui pra gente, abrindo aqui, vou ler novamente, tá? Assim, ó, ele tem um título, A Visão em Troade. Vou reler. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então eles iam para uma direção, perceberam que foram impedidos, não sei o que aconteceu aqui exatamente, né? Se foram problemas, questões logísticas da viagem, mas eles sentiram que aquilo que eles tinham planejado não estava indo para frente. Poderiam não compreender ou achar que eles deveriam persistir naquilo ali, mas não foram teimosos. Eles entenderam que era um impedimento do Espírito Santo, né? E ao mesmo tempo essa visão, esse chamado, passe a Macedônia e ajude-nos, foi uma confirmação de que era para o outro lado da direção, né? E essa direção de fato foi trilhada por eles e foi muito abençoada. No primeiro momento, então, cria-se esse problema. A gente pergunta, mas por que será que, então, o Espírito Santo não quis que eles pregassem lá na Ásia, né? Afinal, não era claro, evidente que deveriam pregar o Evangelho a todas as nações, em todos os lugares? Qual que é o ponto aqui? Por que esse preconceito agora com este lugar, né? Bom, o Espírito Santo é que sabe das coisas, né? Deus é Deus. Nós somos seus servos. Poderia sim haver alguma coisa, poderia haver algum endurecimento do coração, algo que pertence a Deus, né? Lembro, por exemplo, de quando o faraó do Egito foi teimoso em não ouvir a palavra de Deus. Chegou num momento em que o coração dele foi endurecido, e por mais que ele ouvisse a palavra, já havia a palavra para Moisés dizendo que ele não iria aceitar, né? Seu coração estava endurecido. E nesse sentido de juízo, poderia ser uma ação de Deus, mas não é o que se percebe. Que sentido que não é o que se percebe? É porque a palavra de Deus foi anunciada na Ásia. Não é que assim, o Espírito Santo não permitiu porque ele não queria que pregasse o Evangelho. Não, ele sempre quer que seja em todos os lugares. Mas a estratégia, ou o caminho, ou os passos eram outros. Paulo foi impedido apenas de imediato, apenas naquele momento.
Deus tinha uma rota mais estratégica para o Evangelho, passando primeiro pela Europa, digamos assim, né? No que nós conhecemos hoje. Atos 16, 9, então, quando a gente vê essa direção para Macedônia, né? Hoje chama ali a região da Europa. E nesse sentido, em que ele vai primeiramente para lá, posteriormente nós sabemos, entretanto, que em decorrência dessa estratégia, o Evangelho chegou à Ásia, sim, e a cada lugar por intermédio dos convertidos de Paulo na Europa. Então, se a gente pegar lá 1 Tessalonicenses 1,7, nós percebemos isso, que ocorreu essa multiplicação, esse anúncio da palavra em também outros lugares. Assim como no próprio livro de Atos dos Apóstolos, se nós acompanharmos a sequência das ações, a sequência do anúncio do Evangelho, percebemos que não é simplesmente que, olha, a Ásia ficou de fora, ficou naquele instante. Lá em 1 Tessalonicenses 1,7 diz assim: assim vocês se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e posteriormente também na Acaia, em outras regiões, né? Então, lá na Tessalônica começa o Evangelho, aquilo vai se espalhando de uma outra forma até chegar lá. Então, o Espírito Santo que dirige a igreja, essa é a nossa temática aqui de hoje, né? Ele tem os seus caminhos. Popularmente diz lá, né, que Deus escreve certo por linhas tortas. Às vezes não compreendemos exatamente por que aquele plano que foi construído, que imaginamos, vamos fazer assim no trabalho da igreja, no momento parece que não dá certo. Bom, nós oramos, nós agimos em nome de Jesus, nós nos esforçamos, nós colocamos tudo que somos e temos, mas há limites e há também desígnios de Deus. E é o que aparece aqui, né? É o que aparece aqui nessa ação. Tanto que lá em Atos 19, versículo 10, versículo 22, também no capítulo 20, nós percebemos que Paulo chegou na Ásia. O Evangelho foi pregado por ele também naquela região. Logo, Atos 16 é daquele momento. Naquele momento, o Espírito Santo tinha outros planos. Primeiro por ali. Atos 16, então, diz que eles vão para rumo à Macedônia e chegam na cidade de Filipos, né, em que há toda uma ação dos apóstolos. Lembram das histórias? Se não lembram, estudem lá melhor, tá bem? Lá na casa da Lídia, a Lídia, né, essa comerciante de tecidos, né, uma pessoa, uma empresária, digamos, da região, pessoas também mais simples. O carcereiro de Filipos foi convertido. Então o Espírito Santo guiou para que aquela comunidade primeiro se formasse, assim como outras na região, para depois, com mais força, e enfim, sabe-se lá os desígnios de Deus, daquele momento, chegasse também na Ásia. São reflexões interessantes, não é verdade? Se nós pensarmos assim, de uma forma que o Espírito Santo guiou aquele texto de Atos, capítulo 1, dizendo que os discípulos, Jesus falou que os discípulos receberiam o Espírito Santo, receberiam poder e seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, né, na Galiléia, enfim, na Samaria, até os confins do mundo. Agora, esse ato concêntrico da missão dos discípulos, dos apóstolos, sobretudo se dá na ação do Espírito Santo. Isso é muito importante a gente assim discernir, a gente perceber e a gente também trazer para a vida da gente, né? Como é bom quando de fato permitimos que o Espírito Santo guie a vida da gente. Talvez a gente se pergunte, mas como é que faz isso, né? Quando a gente está num veículo, quando a gente está num carro, é só entregar a direção. O outro pega a direção lá e guia, né? Como é que a gente entrega a direção da vida da gente, da igreja, para o Espírito Santo? Na verdade, é importante dizer que o reino de Deus no Espírito Santo vem por si só. A vontade de Deus se estabelece por si só. Mas como é bom quando essa vontade se estabelece na vida da gente, pessoal, e através da vida da gente. A gente fazendo parte desse processo, desse reino que Deus nos traz, né? Então, nesse sentido também,
é importante a gente reler, a gente relembrar o texto aí, por exemplo, de Gálatas, conforme eu antes destaquei, Gálatas 5, né? É um texto clássico quando se fala dos frutos do Espírito Santo e também do outro lado, quando a gente deixa a natureza humana dominar, né? Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, ou vivam na direção que o Espírito Santo dá, e vocês jamais satisfarão os desejos da natureza humana, da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados, aqui é nosso tema, tá? Se são guiados, se são dirigidos pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, diz o versículo 22, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Né? Versículo 25 de novo, Gálatas 5, 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Portanto, diante de cada trabalho, especialmente da igreja, né? Da igreja que é do Senhor Jesus, não é uma instituição, uma organização humana, como é importante a gente sempre invocar a presença de Deus e pedir que o seu Espírito ilumine nossas decisões, nossos projetos, nosso querer, nosso realizar. E ter a humildade de perceber quando algo não está dando tão certo, dizer, bom, talvez seja um sinal de que não é este o caminho que o Espírito Santo está direcionando para a gente, né? Claro que muitas vezes nós sempre vamos enfrentar a resistência do mundo, não é esse tipo de problema. Mas quando de fato as coisas se encaminham para o outro lado, é hora também de descansar e dizer, mas vamos trabalhar para esse outro lado. Queríamos ir para a Ásia, diz Atos 16, mas vamos trabalhar bem na Macedônia, vamos anunciar bem a palavra de Deus na Macedônia. Esses caminhos aí. E eles se confrontam e estão na história de todas as comunidades e igrejas locais. Se assim aconteceu lá na Macedônia, lá em Filipos, por exemplo, como em Atos 16, também aconteceu aqui em Porto Alegre e em muitas regiões. Quando lembramos, por exemplo, também a fundação desta comunidade, uma coisa ali e uma coisa lá também aconteceram, curiosamente. A gente sempre lembra que na viagem do Mahler, né, o pastor Mahler, que participou muito da fundação desta comunidade, ele estava retornando para a região sul do Rio Grande do Sul, né, perdeu a embarcação, o que parecia ser um desconforto, um impedimento, acabou trazendo diálogos também para o surgimento da comunidade de Cristo. Algumas decisões que a gente lembra em termos de comunidade local, ou mesmo da igreja luterana como um todo, que a gente pode questionar severamente, dizendo, como é que fizeram isso, que erro, por que foram para lá, por que foram para cá. Que bom poder entregar tudo isso nas mãos graciosas de Deus e perceber que Ele governa, que Ele cuida, e assim poder descansar e trabalhar na paz do Senhor nosso Deus. Sabe que neste momento tem que vir bastante forte aquele texto lá de Provérbios, né?
Provérbios capítulo 16, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia para compartilhar, lembrar junto com vocês aqui, que fala um pouquinho de como a gente planeja as coisas, da direção que a gente imagina e de como de fato elas acabam sendo conduzidas. Olha só, Atos 16 diz assim: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A resposta certa vem dos lábios do Senhor. O versículo 9 em diante diz assim: o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Percebam mais uma vez aqui, ó. O coração do ser humano traça o seu caminho. Vamos pensar lá nos apóstolos. Vamos para a Ásia. Vamos para a Ásia. É para lá que nós vamos. Mas o Senhor lhe dirige os passos. O Senhor impediu. Agora, primeiro para Macedônia. Primeiro vamos a Filipos. E os passos nossos são dirigidos pelo Senhor nosso Deus. Interessante, não é? Gente, Salmo 37:5, como é que é mesmo? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É muito perceptivo e importante essa questão onde pensamos na direção da vida da gente. Sabe? Quando a gente quer dirigir, a gente não entrega a direção. Não, eu dirijo, eu é que sei os meus caminhos. O convite da palavra ali: conceda a direção para o Espírito Santo. Deixa que ele dirija. Deixa que ele encaminhe. Você pode fazer os seus planos, deve fazer, deve lutar, deve refletir, deve usar a sua razão, sua inteligência, né? Mas que o Espírito Santo conduza. E na hora que você entregar a sua vida, a direção da sua vida ao Espírito Santo, não fique também toda hora preocupado, tenso, sabe? Quando a gente senta, quem sabe sendo conduzido por um motorista, seja num ônibus, num carro, e a gente está toda hora preocupado se o motorista está dirigindo bem ou não. Nem consegue dormir de tão preocupado, né? Gente, se a direção da vida está nas mãos de Deus, do Santo Espírito de Deus, podemos viver tranquilos. Não é à toa que Jesus diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não é à toa que a palavra diz por meio dos apóstolos: não andeis ansiosos. Tanto Jesus diz assim, como depois Paulo, né, escreve aos Filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus vossas orações, vossos pedidos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês, a mente de vocês. E por que isso? Porque Ele está dirigindo. Ele está cuidando da vida. E isso é muito importante que você escute e que você creia, independente da situação de sua vida. Talvez já com as canseiras e os enfados da idade, as dificuldades que a idade traz, talvez alguma doença, algum problema maior, mas Deus está guiando as coisas. Acalme-se, confie. Você que está num período de decisões, de estudos, muitos jovens por aí nesta trajetória, coloquem a vida de vocês nas mãos de Deus. Orem, peçam que o Espírito Santo dirija. Ele ama vocês. Ele vai guiá-los no melhor caminho. Você que está aí nas lutas diárias, nos trabalhos, nesta vida tão cheia muitas vezes de tensões, da vida adulta, dos seus trabalhos, também dê uma descansada, confie, entregue a direção do teu viver ao Espírito Santo. O destaque de hoje, através de Atos 16, é esta ênfase que ele dirige a vida, a história da igreja cristã. Mas também o destaque pessoal é para você, lembrando que ele quer guiar os teus passos. Como é que era mesmo lá? Provérbios no capítulo 16 também, ele diz lá que, né, o ser humano tem os seus planos, traça os seus caminhos, mas é o Senhor quem dirige os passos. E nesta levada, nesta certeza, nessa confiança, a gente chega ao final e diz assim, com Romanos 8, né, 28,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, que bom saber que o Espírito Santo, que desceu sobre os discípulos, os apóstolos, 50 dias depois da Páscoa, continua sendo nos dado gratuitamente nos sacramentos, no batismo, na Santa Ceia, na palavra, e continua graciosamente dirigindo a vida da gente. Certo, pessoal? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser colocar aí abaixo, se alguém quiser também nos dar a honra de curtir e compartilhar esse nosso vídeo para que outras pessoas também acompanhem, também fica aí o convite para as nossas outras programações, nossas outras postagens no Facebook, no Instagram, no YouTube, também o nosso culto, que também é transmitido online todos os domingos às 10 horas por estes canais, tá? Acompanhem a gente. E aqui ao final, encaminhando aqui o final, eu quero usar as palavras do hino que eu comecei lá, né? O hino 140 do Inário Luterano, ou 49 do Louvai ao Senhor, que na verdade é uma oração dirigida ao Espírito Santo, que dirige a vida da igreja e dirige a vida de todos nós. Tá? Eu quero usar essas palavras também ainda em oração, por nós, né, desejando que a bênção de Deus nos acompanhe. Vem, reveste os teus amados de justiça e luz, reconduz os afastados ao pastor Jesus, grande mestre, bom consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Tu operas entre os povos, vera conversão, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande mestre, bom consolador, poder em nós se mostre, regenerador. Muito bem, gente. Espírito Santo que guia, que dirige, né? Lá no Catecismo Menor a gente diz assim que ele chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra. Ele dirige a igreja, ele dirige a vida de cada um de nós. Portanto, nesta certeza, viva em paz, e que a paz de Deus, que a comunhão do Espírito Santo, que o poder, né, do Pai Celeste, que o amor de Jesus acompanhe cada um de vocês, certo? Até a próxima, que Deus abençoe, Deus guarde a cada um de vocês. Até mais.